Essa região, toda essa região em verde aqui, ó, é chamada de recuperação, tá? É uma região de recuperação, ou também chamada de encruamento. Lembra essa propriedade de encruamento? O que é o material ficar encruado? Num fenômeno, né, de laminação, né, vocês já devem ter estudado esse processo aí de laminação, né, conformação mecânica. O material, ele apresenta essa característica de encruamento quando ele é deformado, né, quando você dá forma a ele, né, por exemplo, lá na laminação, né, quando o material passa sobre rolos, lá na extrusão, né, quando ele vai, por exemplo, se tornar um fio, né, ou você vai dar um molde aí, por exemplo, a conformação de uma chapa, né? Enfim, esse material, quando é feito, nesse processo, quando ele é feito a frio, geralmente, o material adquire uma grande quantidade de tensões internas, né? Ele fica bem resistente internamente, né? Você dá uma forma, principalmente, né, se ele for chato e você fizer pontos de curvatura muito acentuados, né? Vamos supor que você tem uma chapa aqui, e aí você faz o quê? Você vai inserir uma carga no centro, né? E vai colocar ele sobre um molde, vamos supor que é um copo, né? Uma espécie de um vasilhame aí. Imagina a tensão que ele vai adquirir nesses pontos de dobra aqui, ó. Vai ficar muito alto, né? Então, essa propriedade de resistência interna é chamada de encruamento, tá? É uma propriedade que o material adquire numa etapa de deformação, né? De conformação que a gente faz com o material. Nesses tratamentos, nesses processos de conformação, posterior, a gente retira esse encruamento, né, através de um alívio de tensões, né, um tratamento térmico aí. Aqui é praticamente impossível, né, a gente fazer, porque é uma análise que a gente não consegue perceber no material, né, então vai depender das características, né, do projeto, apenas uma descrição de que o material ele começa a ficar mais resistente. Por isso que ele consegue suportar mais carga, né, do que se fosse na região elástica. Então, o material, apesar de estar no regime plástico, tendendo a deformar permanentemente, o material ele consegue suportar mais carga, porque ele arranja-se, ele se recupera através dessa deformação. E aí nós teríamos a região de encruamento, ou seja, de endurecimento. Então, essa região é chamada de encruamento ou endurecimento. Ou endurecimento. No processo do material ficar mais duro, mais resistente, ele chega a um ponto limite, tá? Esse ponto limite aqui, ó, é o ponto máximo. Ponto máximo de quê? Ponto máximo de força que ele suporta. Perceba que, se a gente analisar em relação à tensão aqui, ó, é o ponto onde ele mais suporta carga. Então, escrevendo ali, esse ponto é chamado de ponto de tensão máxima, ou força máxima também, né? Faz alusão à força também. Então, aqui nós teríamos a tensão máxima.
Certo? E aí, no momento que ele passa essa tensão máxima, né, numa análise de força máxima que ele suporta, o material ele já parte para a sua falha, tá? A sua falha final, que é aquele processo no vídeo lá onde a gente começa a enxergar aquele pescocinho, né, aquela estricção, né, aquele afilamento no centro ali, no processo de tração, tração, né, de tracionar a nossa peça. Aqui o corpo de prova, ele tem essa característica aqui, ó, tentar representar. É uma característica do corpo de prova. Acho que eu coloquei grosseiro, né? Então, essa zonazinha aqui, ó. Deixa eu diminuir esse daí. Não vai diminuir. Tá bom. Então, essa zonazinha aqui, ó. É chamada de empescoçamento ou estricção. Estricção ou empescoçamento. Forma técnica, né? Essa zonazinha aqui é chamada de estricção ou empescoçamento. Certo? Então, essa zona aqui é característica, né, no momento que ele está decaindo, até chegar numa tensão máxima, né? Ou seja, uma força que ele não vai suportar mais. Né? Ah, por que que, se ele vai romper, por que que ele diminuiu a força? Ele chegou ao máximo e depois ele diminuiu. Porque aqui ele já começa a não resistir mais à carga, tá? Aqui a facilidade de você romper é muito fácil. Um exemplo simples que eu dou para vocês é quando você pega um ferro, né? Vamos supor um arame aí, que você não tem um alicate. Lógico que um arame fino, mas você não tem um alicate ali para cortar nem nada, você vai inventar de cortar ele, de cisalhar ele na mão. O que você faz? Você não fica dobrando ele, né, em movimentos repetidos aí, né, e constantes, até ele chegar a um ponto que ele vai quebrar, né? Se você perceber, no final desse processo fica muito mais fácil, né? Qualquer força aplicada ali, você vai romper o material. É a mesma característica que nós temos aqui, ó. Quando você puxou excessivamente, toda essa parte aqui ó, não está resistindo mais nada, né? Uma pequena força faz com que ele se rompa. Por isso que essa zona aqui, ó, esse pontinho aqui, é chamado de tensão de ruptura ou força de ruptura que nós teríamos aí para um determinado material. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então aqui seria tensão de ruptura. Beleza? Então, de forma simples, tá? O nosso diagrama tensão-deformação, ele remete a essa construção aqui, ó.
Existem outros pontos de análise, tá? Mas, de forma geral, nós teríamos esses aí, certo? De forma mais tranquila. Deixa eu só ver uma mensagem da coordenação aqui que está me mandando. Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta aqui no gráfico, no diagrama? Alguma Não, dúvida? Não? Ok. Diagrama, tensão, deformação. Foi. Nós fizemos um exercício ontem, né, de tensão normal, aplicada aí a deformação e tudo mais. Vou deixar mais um aqui. Ok. Não. Deve ter um mais simples aqui.
Aqui, pessoal. Vou fazer exercício, né? Que a rema, se não fizer exercício, não sai. O exercício fala o seguinte: uma luminária de 250 newton é sustentada por 3 hastes de aço interligadas por um anel em A. Determine qual das hastes é submetida a maior tensão, normal, média, e calcule seu valor. Considere o θ igual a 30 graus. E o diâmetro de cada haste é dado na figura. Então, o que ele quer saber? Tensão normal, média, né? Eu mostrei ontem como calcular tensão. Tensão é dado por correlação. Pela força sobre a área. Né? Lembra esse exercício? Eu passei para você esse exercício aqui, ó, numa listinha aí. Então, que seria a nossa tensão, né? O cálculo de tensão. O que ele quer saber? Qual dessas hastes aqui, ó, se é essa primeira, se é essa aqui, ou se é essa aqui, qual delas está resistindo, né? Ou qual delas está sendo aplicada a maior tensão. Tá? Então, você tem essa relação. Lembra que nós fizemos os cálculos lá de calcular as reações, né, as forças F1 e F2, né, o peso, né, a gente já calculava e tudo mais. Ok, aquilo era o primeiro passo. O segundo passo agora, como a gente sabe a propriedade do material, né, a gente sabe que a tensão é uma resistência para a gente verificar se esse material vai suportar ou não essa carga, então a gente começa agora com a análise da tensão normal. Já que nós temos o diâmetro, dá para a gente calcular o quê? A área. Né? Lembrando que a área de seção circular é dada por qual relação? Eu calculo a área de círculo. Falei ontem. Pi vezes o raio ao quadrado. Isso. Pi vezes o raio ao quadrado. Ou Pi vezes o raio ao quadrado sobre 4, né? Vezes o diâmetro ao quadrado. Isso é. Sobre 4. Qualquer uma das duas que você utilizar estará correto. Tenta fazer isso aí. Prestem atenção no exercício. Prestem atenção na leitura. Prestem atenção nas unidades de medida que ele já te dá. Tá? Essa parte é o mais importante. Não vá confundir. Então, vou falar isso para vocês prestarem atenção na leitura e nas unidades que ele dá. Tenta aí. Dou 10 minutos para vocês terminarem. Está lendo um ponto. 10 pontos. Ah, mas desse jeito é sacanagem. Extra. Faz essa aí pra eu ver, velho, na areia, o outro nós conta. Ué, eu fiz, ué. Aliás, vocês já Ah, fizeram esse exercício, ué? eu não tô lembrado, não, sabe? Ué, isso aqui eu fiz, vocês fizeram até na prova, caiu um desse, então não? Desse caiu, eu acho. Na letra caiu. Caiu. Ah, e eu tava tentando entrar lá no site, lá não tava dando certo. Não aparecia sua matéria pra eu mandar a tarefa. Deu trabalho. Mas mandou? Mandei. Tá bom. Mandei com 2 horas atrasado. Não tem nada não. Nada, não. Eu pensei que eles tinham cancelado, que eu não tinha pagado eles. Ah, Não tá demorando muito pra eles cancelar, não. Alguém se cancela. povo é mala.
Professor, no caso aí tem que decompor primeiro? Se Decompor. você quiser, sim. Ou então faz o método do triângulo, né? Ah, Caiu a internet aqui. Tranquilo. Acontece.
E aí, tá saindo? Terminei aqui ainda não, pessoal. Tô fazendo ela aqui.